Boa noite. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano 2025. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos. Salmo 21, versículo 29. Porque a realeza pertence ao Senhor, e imperirá sobre as nações. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências diversas. Boa noite a todos. Anhembi, 7 de agosto de 2025. Ao senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, Câmara Municipal de Anhembi. Assunto: reclamação e solicitação de providências urgentes quanto ao transporte escolar rural. Prezados senhores, nós, Cibele Aparecida Mendes de Campos, RG 41.946.86/3, CPF 327.357.998/67. Emilena Cristina Campos, RG 54.680.777/X e CPF 461.356.718/12. Moradores da zona rural de Anhembi, na fazenda Três Figueiras, sentido Rio do Peixe, bairro Ribeirão Bonito. Vimos por meio deste ofício expressar nossa profunda indignação e preocupação com a situação do transporte escolar rural, que vem prejudicando diretamente nossas crianças e tantos outros alunos da região. Sou Cibele, avó de Yuri e Yasmin, e mãe da Ingrid, todos estudantes da rede pública. Minha filha Milena é mãe de Yuri e Yasmin. Desde o início do ano letivo, o transporte escolar vem deixando muito a desejar, mas a situação se agravou de forma inaceitável após o retorno das férias escolares. O ônibus que deveria buscar nossas crianças deixou de comparecer diversas vezes, sem qualquer aviso prévio. Na sexta-feira, dia 1º/8, o transporte não apareceu, fazendo com que Ingrid perdesse provas. Na segunda-feira, dia 4/8, o mesmo aconteceu, resultando em nova perda de avaliações. Já hoje, dia 7/8, data em que Ingrid tinha 2 provas importantes, o transporte só foi buscá-la por volta das 8 horas da manhã, chegando às 8h30 na escola, 1 hora após o início das aulas. Ou seja, chegou atrasada mesmo após diversas ligações e reclamações. É importante destacar que no caso da Ingrid, cada dia de ausência equivale a 6 faltas, uma vez que ela cursa diversas disciplinas ao longo do dia. O acúmulo dessas faltas compromete seu desempenho escolar e pode até comprometer sua aprovação no final do ano. Além disso, quando o transporte é fornecido, muitas vezes acontece de forma totalmente inadequada, com superlotação de veículos. Já presenciamos situação em que 6 crianças foram transportadas junto com o motorista em um veículo de passeio, sem o mínimo de segurança e conforto, em claro desrespeito às normas de transporte escolar e colocando a integridade física dos alunos em risco. Queremos deixar bem claro que não culpamos de forma alguma o motorista responsável pela condução das crianças. Pelo contrário, reconhecemos o esforço e a dedicação dele em meio a todas essas dificuldades. Sabemos que ele simplesmente cumpre ordens e executa o que lhe é determinado, fazendo o possível para atender as crianças da melhor forma em diversas ocasiões. Ele tem se mostrado solícito, atencioso e disposto a ajudar, mesmo diante da precariedade dos veículos e da desorganização do transporte. Nosso apelo é direcionado àqueles que têm o poder de planejar, coordenar e garantir um transporte escolar digno, pois o profissional que está
na ponta do serviço também sofre com essa estrutura falha. Registramos a situação no Conselho Tutelar, sendo atendidas pela conselheira Adriele, e também buscamos apoio na escola, entrando em contato com o diretor Alex Aparecido Vaz Valério, conforme registro de atendimento aos pais que segue em anexo. Pedimos com toda urgência que esta Câmara Municipal cobre providências imediatas do Poder Executivo para que o problema seja resolvido de forma definitiva. Não podemos mais tolerar que nossas crianças e tantas outras da zona rural sejam prejudicadas por falhas recorrentes e injustificáveis no transporte escolar, um serviço básico e essencial. Contamos com a compreensão e apoio de vossas excelências, na esperança de que sejam tomadas medidas firmes e rápidas para garantir o direito à educação de nossos filhos e netos. Atenciosamente, Cibélia Aparecida Mendes de Campos e Milena Cristina de Campos. Aí também você tem anexo aí, os documentos aí para os vereadores. É só isso, presidente. Essa palavra é para o meu secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Anhembi, 28 de julho de 2025, ofício número 196/2025, Departamento de Educação. Assunto: resposta ao questionamento sobre os programas do governo federal e estadual que em Anhembi está inscrito. Encaminho resposta ao questionamento feito pelo nobre vereador, senhor Antônio Marcos da Silva. Cabe a este departamento esclarecer, antes de mais nada, os conceitos sobre as nomenclaturas e funções utilizadas dos órgãos aos quais estaremos demonstrando os referidos cadastros. Programas educacionais são iniciativas que visam melhorar a qualidade e o acesso à educação em seus diferentes níveis e modalidades. Eles podem abranger desde a educação básica até a formação profissional, com foco em diferentes aspectos, como infraestrutura escolar, formação de professores, inclusão e alfabetização. Sendo assim, programas os quais o município de Anhembi faz as adesões são muitos, porém, para conhecimento, seguem alguns dos principais como exemplos. Primeira infância na escola, Wi-Fi nas escolas, educação conectada, escolas conectadas, escola das adolescências, Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, Programa Escola em Tempo Integral, fomenta a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas da educação básica, Programa de Alimentação Escolar, PNAE, garante a alimentação escolar dos alunos matriculados em escolas públicas e filantrópicas, Programa Escola e Comunidade, incentiva a participação da família na vida escolar do aluno, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, visa garantir a alfabetização das crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental, Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, apoia a gestão financeira e pedagógica das escolas, Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNAT, tem o objetivo de apoiar o transporte dos estudantes das redes públicas de educação básica, plataforma de alfabetização. Elefante letrado, avaliação de fluência leitora. Quando o nobre vereador coloca o que está sendo pedido, acreditamos que o questionamento seja no sentido sobre o planejamento e solicitações juntos aos órgãos para receber recursos extra. Nesse sentido, encaminhamos o planejamento de ações articuladas 2020 a 2025, onde constam todas as solicitações feitas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Foram incluídas demandas no novo PAC e algumas solicitações junto à Secretaria de Educação, por meio do PAINSP,
Para ficar ainda mais claro, o planejamento de ações articuladas 2025-2029. Novo par, ciclo 5, etapa planejamento, está com o prazo próximo da abertura. Sendo assim, o Departamento de Educação está se preparando para a inclusão do mesmo. As etapas anteriores já foram devidamente preenchidas e finalizadas. Com relação às solicitações de verbas por meio de emendas parlamentares com finalidade educacional, esse departamento entende que cabe ao gabinete decidir suas demandas prioritárias. Entretanto, sempre que necessário, estas demandas são informadas ao gabinete. Existe uma empresa de consultoria especializada contratada para orientações e acompanhamento dos programas em questão, cujo nome é Camila Jorge Chameno de Campos, ME. Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Claudivane Josiane Camargo Zanqueta, diretora do Departamento de Educação e Cultura. Anhembi, São Paulo, 14 de agosto de 2025. Ofício número 225/2025. Assunto: resposta a requerimento. Excelentíssimo senhor, em atenção ao requerimento encaminhado pelo nobre vereador Douglas Fernandes Jorge, o Departamento Municipal de Educação e Cultura vem, por meio do presente, informar que mantém articulação institucional contínua com diferentes órgãos e entidades, buscando estratégias para a execução de políticas públicas e programas educacionais e culturais. Em relação ao Departamento da Cultura, primeiro, Ministério da Cultura, do PNAB, Secretaria Estadual da Cultura. A articulação se dá por meio da participação em programas culturais, incentivo à realização de eventos e atividades artísticas e apoio à preservação do patrimônio cultural local. O município integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, instituído pela Lei 14.017/2020. Nos dias 5 e 6 de agosto, a Companhia de Teatro Cia Santa apresentou o espetáculo Árvore da Vida, difusão e imersão cultural aos alunos do município. Em 5 de 8 de 2025, foi realizada a oficina de vivência teatral pela Companhia de Teatro Cia Santa para todos os professores e gestores da rede municipal, estendendo-se também à Escola Estadual Valentim do Amaral. Além disso, o município participará em parceria com o Instituto Jatobás, organização do terceiro setor, do primeiro concurso Coesta Mangá, voltado a jovens de 13 a 18 anos. O departamento apoiará a divulgação por meio de cartazes nos murais das escolas que atendem as turmas do ensino fundamental, do ensino segundo e ensino médio, incentivando a participação dos estudantes. Demais parcerias que forem surgindo, o departamento fará a adesão. Atenciosamente, Claudivane Josiane Camargo Zanqueta, diretora do Departamento de Educação e Cultura. Anhembi, 7 de agosto de 2025, ofício número 395/2025. Responde ao requerimento número 79/2025. A Câmara Municipal de Anhembi, do senhor presidente, assunto: resposta ao requerimento número 79/2025. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 79/2025, que solicita informações acerca da empresa responsável pela coleta de resíduos hospitalares no município de Anhembi, vimos, por meio deste, prestar os seguintes esclarecimentos. Primeiro, empresa responsável pela coleta de lixo hospitalar
Informamos que, atualmente, não há contrato formal vigente com empresa especializada para a execução da coleta de resíduos hospitalares no município de Inhambi. Esclarecemos que foi realizada a verificação no sistema Governança Brasil, plataforma de gestão municipal atualmente utilizada, e não consta nenhum contrato ativo relacionado ao serviço de coleta de lixo hospitalar. Segundo, situação, a fim de não comprometer os serviços essenciais de saúde pública, foi realizada uma contratação emergencial de empresa especializada de forma justificada e temporária para garantir a continuidade da coleta e destinação correta dos resíduos hospitalares, enquanto tramita o procedimento para a cotação de preços e abertura do devido processo licitatório. Terceiro, locais atendidos pela coleta de lixo hospitalar. A empresa contratada em caráter emergencial realiza a coleta nos seguintes pontos da rede pública municipal: Unidade Pronto-Socorro Municipal de Inhambi, Unidade Básica de Saúde de Piramboia, Unidade Básica de Saúde de Inhambi, ESF, Estratégia Saúde da Família, Centro Odontológico Municipal, Setor de Vacinação. 4. Prazo da contratação. Contratação emergencial possui prazo determinado de até 180 dias, conforme autorizado pela legislação vigente, com início em 24 de 6 de 2025 e término previsto para 90 dias, ou até a conclusão do procedimento licitatório definitivo. Quinto, cópia do empenho. Anexo este ofício segue cópia do empenho para a contratação emergencial firmada. Sexto, informações adicionais. Ressaltamos que o município está tomando todas as medidas administrativas para regularizar a contratação por meio do processo licitatório, observando os princípios da legalidade, eficiência, continuidade dos serviços públicos de proteção à saúde da população. Sem mais, para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 7 de agosto de 2025, ofício número 400/2025. Ilustríssimo Senhor, com os cordiais cumprimentos cabíveis, venho por meio deste encaminhar resposta ao requerimento número 82/2025, o qual solicita que seja oficiado o setor de recursos humanos da Prefeitura de Anhembi. Diante disso, obtivemos as informações a seguir. Primeiro, qual o percentual de adicional de insalubridade atualmente aplicado a esses servidores? Resposta: o percentual de adicional insalubridade atualmente aplicado aos servidores motoristas lotados na área da saúde é de 20%. Segundo, todos os motoristas da saúde recebem o mesmo percentual de insalubridade? Em caso negativo, informar os critérios utilizados para diferenciação. Resposta: atualmente sim, todos os motoristas recebem o mesmo percentual. Terceiro, há previsão de realização de cursos de capacitação, treinamento ou aperfeiçoamento para motoristas da saúde? Se sim, especificar datas e conteúdos previstos. Resposta: previsão que a cada 5 anos os motoristas façam os cursos de atualização de transporte de emergência e transporte coletivo. Quarto, qual é o valor atualmente fornecido a título de custeio de refeição durante viagens a serviço? Resposta: o valor é variado dependendo do horário, local e tempo de viagem. Exemplo, viagem para Bauru, dependendo do horário, se inclui almoço ou café, é de R$ 60. Botucatu, R$ 40. E São Paulo, R$ 100. Quinto, há quanto tempo esse valor de custeio de alimentação não sofre reajuste? Resposta: o valor é reajustado anualmente. Sexto, existe regulamentação interna sobre a concessão de diárias e refeições aos motoristas da saúde?
Em caso afirmativo, encaminhar cópia. Resposta. A regulamentação é baseada pela Lei Complementar número 1248/1993, 19 de 4 de 1993, em anexo. Reiteramos nossos votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 13 de agosto de 2025. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 23/2025, que altera dispositivo da Lei Municipal número 2434/2025, que criou um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, o SESMT, municipal no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, e da outras providências. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Anhembi, projeto de lei número 23/2025, de 13 de agosto de 2025, altera dispositivo da Lei Municipal número 2434/2025, que criou Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMT, municipal, no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, e da outras providências. Jairo de Góes, no termo do artigo 7º do inciso 11º da Lei Orgânica do Município de Anhembi, e tendo em vista o que dispõe do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 4º do artigo 5º da Lei Municipal número 2434/2025 passa a ter a seguinte redação. O artigo 5º do parágrafo 4º, para os cargos indicados nos incisos 3º e 4º e 5º deste artigo, a carga horária semanal será equivalente a 40 horas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Anhembi, 13 de agosto de 2025. Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimo Senhor Vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo retificar dispositivo da recém-aprovada Lei Municipal número 2434/2025, que criou um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho. Em sua redação original, o artigo 5º não trouxe a especificação da carga horária de labor para o cargo de técnico de enfermagem do trabalho, previsto no inciso 5º do artigo 5º, razão pela qual o presente visa justamente corrigir esse ponto, a fim de evitar qualquer eventual e futuro questionamento jurídico. Nossa sugestão, portanto, resume-se a manter inalterada a carga horária originalmente prevista para os cargos de médico do trabalho 20 horas, engenheiro de segurança do trabalho 20 horas, técnico de segurança do trabalho 40 horas e enfermeiro do trabalho 40 horas, alterando-se apenas o de técnico de enfermagem do trabalho 40 horas, antes sem individualização. Desse modo, uma vez que trata de uma lei que busca o interesse público, a aprovação de vossas senhorias é o que se espera, de modo que renovamos os votos de estima e consideração desta ilustre Casa de Leis. É a justificativa. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Encerra a matéria do Executivo, presidente. Passa a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo.
Projeto de Lei número 15/2025, de 30 de julho de 2025. Vereador autor Daniela Aparecida Tesouro Viesel. Dispõe sobre leitura bíblica como recurso paradidático nas escolas públicas e particulares, no âmbito do município de Embi. Artigo 1º. A leitura da Bíblia Sagrada poderá ser realizada nas escolas públicas e particulares como recurso paradidático para disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica do seu conteúdo. Parágrafo único. As histórias bíblicas utilizadas poderão auxiliar os projetos escolares de ensino correlatos nas áreas de história, literatura, ensino religioso, artes, filosofia, bem como em outras atividades pedagógicas complementares das diferentes disciplinas e campos de estudo que lhes são pertinentes, garantindo os interesses e os direitos das crianças e dos adolescentes, assegurados na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Artigo 2º. Nenhum estudante poderá ser obrigado a participar das atividades relacionadas a esta lei, sendo garantida a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento nos termos da Constituição Federal. Parágrafo único. Os estudantes que optarem por não participar do estudo bíblico serão encaminhados para outras atividades no contraturno. Artigo 3º. O Poder Executivo estabelecerá os critérios, diretrizes e estratégias para viabilizar a leitura da Bíblia Sagrada conforme estabelecido no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Guilherme Terne, 30 de julho de 2025. Daniela Aparecida Tesouro Viesel, vereadora. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, o presente projeto de lei tem como objetivo incluir a leitura da Bíblia Sagrada nas escolas públicas, municipais e particulares, utilizando-a como recurso paradidático. O intuito é proporcionar aos alunos uma compreensão mais ampla sobre a importância histórica, cultural, geográfica, filosófica, arqueológica, ética e de demais áreas de conhecimento e nas atividades pedagógicas complementares. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, no inciso 6º, assegura a liberdade de consciência e de crença. A Constituição Federal também reconhece a importância do respeito à diversidade religiosa e cultural, promovendo a convivência pacífica entre diferentes crenças. Já o artigo 210 dispõe que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do estudante, devendo respeitar a diversidade religiosa e cultural do país. Assim, a leitura bíblica pode ser utilizada como recurso pedagógico, respeitando a liberdade de cada estudante. Além disso, a Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, estabelece em seu artigo 26 que o ensino religioso de matrícula facultativa será compatível com a diversidade cultural e religiosa do Brasil. Já no artigo 33, temos que a utilização da leitura bíblica como recurso paradidático contribui para o entendimento da história, cultura e valores de diferentes comunidades, promovendo o respeito à diversidade. Faz destacar que, de acordo com os Guinness World Records, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, com mais de 5 bilhões de unidades vendidas ao longo da história. Este fato já confere a este livro importância maior do que a soma de todos os outros livros paradidáticos que já existiram, mas a sua relevância não para por aí. A Bíblia, além de ser o livro sagrado de milhões de cristãos ao redor do mundo, possui uma riqueza inestimável de ensinamentos que ultrapassam os limites da religião. Ela traz reflexões e lições que se aplicam a diversas áreas do conhecimento humano,
como a história da humanidade, as primeiras práticas agrícolas, criação de instrumentos manuais e de uso coletivo, de preservação ambiental, o desenvolvimento das civilizações e, sobretudo, questões fundamentais sobre a ética, inteligência física e emocional, sabedoria do homem, o comportamento social e o convívio humano. A Bíblia também conta a história da vida de Jesus Cristo, o ser humano mais importante que já caminhou por esta terra, tendo compartilhado ensinamentos que se prolongam até os dias de hoje, focando com frequência na vida e no bem-estar do homem e da humanidade. Por tais fortes fatos e razões, marcou profundamente o mundo todo, como exemplo do impacto de sua vida e de seus ensinamentos. Sobre a humanidade, destaco o nosso próprio calendário. Estamos hoje no ano de 2025, contados a partir da data do nascimento de Jesus Cristo. O calendário gregoriano, o mais utilizado no mundo, é iniciado e definido pelo ano do nascimento de Jesus Cristo, que é marcado como o ano primeiro. Este calendário foi oficializado em 1582 pelo Papa Gregório XIII. A contagem dos anos começa então a partir desse evento, com o ano primeiro representando o ano do nascimento de Jesus Cristo. Ao aprovar este projeto, estaremos ampliando as possibilidades de aprendizados dos nossos estudantes, oferecendo-lhes uma nova perspectiva sobre o legado cultural e histórico da Bíblia. Sua leitura nas escolas contribuirá para a formação integral dos alunos, proporcionando-lhes não apenas o conhecimento acadêmico em suas diversas áreas, mas também ensinamentos comuns e valorosos à sociedade, tendo como exemplo a necessidade da preservação da inocência das crianças, o exercício do perdão, o amor ao próximo, sobre valores universais que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, ética e solidária, razão pela qual será muito proveitoso aos nossos alunos, caso permitam seus responsáveis legais. Diante do exposto, conto com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei, que visa enriquecer o processo educacional no município de Embi, respeitando a pluralidade de crenças e buscando sempre o melhor para o desenvolvimento integral de nossos estudantes. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2025. Daniela, presidente do Tesouro Viesel, vereadora. Indicação número 172/2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesouro Viesel, Rogério Ângelo Wickler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernando Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jair de Góes e ao Departamento de Educação que promova nas escolas municipais orientações e campanhas de conscientização sobre os malefícios sociais causados pelo uso de linha chilena de óxido de alumínio e silício e cerol em pipas e similares. Justificativa: a prática de soltar pipas é cultural entre os brasileiros, uma brincadeira inocente, mas que pode tornar-se letal quando se faz uso do cerol. As linhas com cerol têm uma enorme capacidade de corte e provocam ferimentos profundos que são potencialmente mortais quando atingem a região do pescoço. Quando não matam, deixam sequelas terríveis nas vítimas e em seus familiares. O uso do cerol nas linhas de pipa já mereceu atenção especial, inclusive sendo promulgada Lei Municipal número 2117/2019, que dispõe sobre a proibição de uso, venda e comercialização de linha chilena de óxido de alumínio e silício e cerol no âmbito do município de Embi, tornando a conduta proibida. Mesmo assim, ainda vemos o uso ilegal. Acreditando que a educação poderá ser uma aliada
alertando e orientando crianças e jovens dos malefícios causados pelo uso do cerol. Plenário Guilherme Terne, 29 de julho de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viezel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Ângelo Victor, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 173, barra 2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viezel, Rogério Ângelo Victor, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jair de Góes que apresente projeto de lei tratando do programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos, seguindo em anexo o modelo do projeto de lei. Justificativa: tal projeto beneficiará toda a nossa cidade no desenvolvimento econômico, gerando mais empregos. Plenário Guilherme Terne, 29 de julho de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viezel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Ângelo Victor, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Projeto de lei barra 2025, de 29 de julho de 2025. Institui o programa de incentivo, indicação, né? Ah, tá, que está embaixo daqui, deu, entendi. Indicação número 174, barra 2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viezel, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Marcelo Massaúco Canatome, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jair de Góes que elabore junto ao Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo, DR, estudos e projeto para construção de uma nova rotatória ou trevo na rodovia Prefeito Antônio José Pinto, com a rua Benedito de Quadros, que dá acesso aos bairros Jardim Cruzeiro e Morada do Sol, conforme segue. Justificativa. A presente propositura vem atender às inúmeras reivindicações dos moradores da localidade e implantação de uma nova rotatória, um trevo, de frente à entrada de acesso aos bairros Jardim Cruzeiro e Morada do Sol. É necessário para melhorar a organização do trânsito e garantir maior segurança para motoristas e pedestres. O local registra um alto fluxo de veículos. Conforme vídeo anexado, verificamos caminhões fazendo manobra proibida, colocando em risco os moradores e motoristas. Dessa forma, a obra atenderá a uma demanda legítima da população, prevenindo acidentes e melhorando a mobilidade. Plenário Guilherme Terne, 29 de julho de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viezel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Ângelo Victor, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. E Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 175, barra 2025. Vereador ator Rogério Ângelo Winkler. Indica ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe o estudo sobre a viabilidade de instalação de incubadora de empreendimentos sociais, com o objetivo de assegurar assessoria contábil, jurídica, negocial, espaço físico e recursos tecnológicos, voltados para o desenvolvimento de políticas públicas de geração de renda e emprego, visando o fortalecimento econômico e social em nosso município. Sugere-se como foco inicial que o público-alvo sejam mulheres que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, adotando-se como metodologia um conjunto de ações, entre elas reuniões semanais, cursos de capacitação em informática, português e matemática, cooperativismo, relações interpessoais, gestão econômica e contábil, visitas técnicas, cursos
profissionalizantes, entre outras medidas. Ainda como exemplo, existem ações nesse sentido em que o produto deste empreendimento poderá ser inicialmente adquirido pela municipalidade, tais como costura ou gêneros alimentícios, como forma de fazer fluxo inicial, assim como viabilizar parcerias para que os produtos sejam comercializados em outras localidades. Plenário Guilherme Terne, 30 de julho de 2025, Rogério Ângelo Winkler, vereador. Indicação número 176/2025, vereador autores, Marcelo Massayuki Kanatomi. No termo do artigo 67 do Regimento Interno, reitera a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jair de Góes, que solicita ao setor competente que realize vistoria e reparos urgentes no muro localizado entre o posto de saúde de Piramboia e a casa que serve como ponto de apoio para os motoristas. A presente indicação tem por objetivo evitar acidentes, tendo em vista que o referido muro apresenta rachaduras e risco iminente de desabamento, representando perigo tanto aos usuários do sistema de saúde quanto aos motoristas que utilizam o local como apoio, contando com a habitual atenção e sensibilidade de Vossa Excelência. Reitero meus votos de elevada estima e consideração. Plenário Guilherme Terne, 14 de agosto de 2025. Marcelo Massayuki Kanatomi, vereador. Indicação número 177/2025. Vereadores autores: Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Doug de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesouro Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca. No termo do artigo 67 do Regimento Interno, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jair de Góes que viabilize junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo a celebração de parceria para a implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, a PROERD, no município de Embi. A PROERD é desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com as escolas e tem como objetivo promover a prevenção ao uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes, por meio de atividades educativas conduzidas por policiais militares treinados. A implantação do programa representa um importante investimento na formação cidadã de nossos jovens, incentivando escolhas saudáveis e fortalecendo os vínculos entre comunidade, escola e segurança pública. Contando com a habitual atenção e sensibilidade de Vossa Excelência, reitero meus votos de elevada estima e consideração. Plenário Guilherme Terne, 7 de julho de 2025. Ivan Franco Monteiro, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Daniela Prefeito Tesouro Viesel, vereadora. Doug de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. E Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 178/2025. Vereador autor Marquinhos Batista. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jair de Góes que estude a possibilidade e viabilidade de integrar a causa animal ao Departamento de Saúde, ou seja, que as políticas e ações relacionadas aos animais passam a ser gerenciadas pelo Departamento de Saúde. Justificativa: a saúde animal e a saúde humana estão interligadas. Doenças como a raiva e a leptospirose e a leishmaniose podem ser transmitidas entre animais e humanos, tornando a gestão integrada essencial. Essa medida pode trazer benefícios como o aproveitamento de recursos e infraestrutura da saúde para atender animais, além de promover uma abordagem mais integrada entre saúde animal e saúde pública. Plenário Guilherme Terne, 31 de julho de 2025. Marquinhos Batista, vereador. Indicação número 179/2025. Vereadores autores: Daniel Zacarias Zago, Ivan Franco Monteiro,
Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Wickler e Marcelo Massaúque Canatome. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indico ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes a urgente necessidade de locação de ônibus e vans para o transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino e do nosso município. Como é de conhecimento desta administração, a frota de veículos destinada ao transporte escolar encontra-se em condições precárias, o que tem gerado sérios transtornos aos estudantes, pais e responsáveis. A situação tem se agravado a cada dia, com frequentes quebras e incidentes durante o trajeto, que além de comprometerem a segurança dos alunos, geram atraso, desconforto e insegurança para as famílias. Por esse motivo, e tendo em vista o impacto significativo que esse problema tem causado na rotina escolar e na integridade física dos estudantes, é de extrema importância que o município adote medidas emergenciais para garantir um transporte escolar de qualidade e seguro, a locação de ônibus e vans adequadas enquanto a frota municipal não se encontra em condições ideais de uso, é uma solução eficaz e rápida que pode atender à demanda sem comprometer a segurança e a comodidade dos alunos. Plenário Guilherme Terni, 18 de junho de 2025. Daniel Zacarias Zago, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Rogério Ângelo Wickler, vereador. Daniela Presidente Tesoto Viesel, vereadora. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Indicação número 180/2025. Vereadores autores: Marcelo Massaúque Canatome. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, reitero a presente indicação ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes, para que providencie a instalação de um sistema de som chamado na Unidade Básica de Saúde, UBS, Piramboia, com o intuito de melhorar a organização e eficiência no atendimento aos pacientes. Atualmente, os atendentes enfrentam grandes dificuldades para chamar os pacientes de maneira eficiente, especialmente em horários de maior movimento. O processo manual de chamar os pacientes muitas vezes resulta em atraso, confusão e até mesmo na dificuldade em localizar os pacientes, comprometendo a agilidade no atendimento e causando desconforto tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde. Contando com a habitual atenção e sensibilidade de Vossa Excelência, reitero meus votos de elevada estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 14 de agosto de 2025. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Requerimento número 83/2025. Vereadores autores: Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Ivan Franco Monteiro, Rogério Ângelo Wickler, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Taide Becker. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do Regimento Interno, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Anhembi, Jairo de Góes, para que, por meio do setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações referentes à cobertura médica nos plantões do município. Qual o procedimento adotado pela Secretaria Municipal de Saúde para garantir a retaguarda médica em caso de saída emergencial do profissional titular? Primeiro, em relação ao dia 18 de julho de 2025, na UBS do município, A. Houve cobertura médica diante da ausência do Dr. Diógenes. B. Quem foi o médico responsável pela substituição e qual foi o seu horário de entrada e saída? 2. Qual a razão
para o intervalo de aproximadamente 1 hora entre a saída do médico titular e a chegada do substituto? 3. Qual valor foi pago ao profissional responsável pela cobertura exatamente nesse plantão? O pagamento correspondeu ao valor integral de um plantão ou pelas horas de atendimento? 4. Existe controle formal dos horários de entrada e saída dos médicos em coberturas emergenciais? 5. Encaminhar os registros desde o início da prestação do serviço com comprovação da data de início em 15/7 de 2025, conforme informado pela diretora do Departamento de Saúde nas redes sociais. 6. Quais médicos atuaram nas coberturas desde a implantação do serviço em 15/7 de 2025 até a presente data? 7. Existe contrato específico para esse serviço de retaguarda médica? A. Em caso afirmativo, encaminhar cópia do contrato e dos valores pactuados. B. Caso negativo, informar com base em qual instrumento legal ou administrativo os pagamentos estão sendo realizados. 8. Há previsão de pagamento de despesas, como deslocamento ou transporte aos médicos que atuam nas retaguardas? A. Encaminhar comprovantes se houver. 9. Os valores pagos são proporcionais ao tempo efetivamente trabalhado ou fixos por plantão completo? Incluem o período da abertura do chamado ou somente o tempo efetivo em questão em loco? 10. Qual empresa é responsável pela disponibilização desses profissionais? O contrato foi celebrado por licitação ou dispensa? 11. Existe fiscalização quanto ao cumprimento do tempo mínimo de permanência e atendimento dos médicos de cobertura nas unidades? Justificativa. O presente requerimento visa garantir transparência na aplicação do recurso público, especialmente nos contratos e pagamentos relacionados à cobertura médica no município. Busca-se assegurar que a população não fique desassistida durante eventuais ausências de médicos plantonistas, como ocorreu no dia 18 de julho de 2025. A atuação fiscalizadora do Poder Legislativo é essencial para assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos e o uso responsável dos recursos municipais, sobretudo na área da saúde. Plenário Guilherme Terne, 30 de julho de 2025. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Daniela Presidente Tesouro Viesel, vereadora. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Requerimento número 84/2025. Vereadores autores: Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Daniela Presidente Tesouro Viesel e Tiago Antônio Ataíde Beca. Requeremos a mesa nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, âmbito do regimento interno, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Embi, Jairo de Góes, e à Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes informações relativas ao setor de fisioterapia, com ênfase no atendimento realizado no distrito de Piramboia, para que no prazo legal preste as seguintes informações. Primeiro, qual o motivo do elevado número de faltas dos pacientes nos atendimentos fisioterapêuticos no distrito de Piramboia, em contraste com o número expressivo de atendimentos registrados na unidade do município sede em Embi? 2. É verídica a informação de que pacientes residentes em Piramboia estão sendo encaminhados ou buscando atendimento fisioterapêutico diretamente em Anhembi? Se sim, por qual motivo isso está acontecendo? Terceiro, por qual razão não houve atendimento fisioterapêutico no distrito de Piramboia na terça-feira, dia 29 de julho de 2025, mesmo com a presença da profissional de fisioterapia no prédio público onde ocorrem os atendimentos? 4.
Por que o serviço de atendimento fisioterapêutico domiciliar não está sendo ofertado ou realizado no distrito de Pirambola, considerando que há demanda por esse tipo de atendimento na localidade? Solicitamos ainda, se possível, que seja encaminhado um relatório detalhado com os dados de comparecimento e faltas dos pacientes de fisioterapia nas unidades de Anhembi e Pirambola, bem como a escala de atendimento da equipe profissional no mês de julho de 2025. O requerimento ora apresentado fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal, estabelecidos nos artigos 31 da Constituição da República e 150 da Constituição Federal e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Constituição Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2025. David Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Rogério Ângelo, vice-vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Daniela Presidente do Viesel, vereadora. Marquinhos Batista, vereador. E Thiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Requerimento número 85, bar 2025. Vereadores autores, Marcelo Massaúco Canatome. Requeremos a mesa nos termos do artigo 169 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anhembi, Jair de Góes, para que por meio do setor competente encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações referentes ao transporte escolar para os alunos residentes no loteamento Palmeiras, no distrito de Pirambola. Diante disso, requer-se que sejam prestados os seguintes esclarecimentos. Primeiro, qual o motivo da interrupção do atendimento dessa linha de transporte escolar? Segundo, existe previsão para o retorno do serviço aos alunos do loteamento Palmeiras? 3. Quais medidas estão sendo adotadas para garantir o direito ao transporte escolar dos estudantes dessa localidade? 4. Outras informações julgadas pertinentes ao esclarecimento do tema. Justificativa. O presente requerimento visa promover a transparência dos atos administrativos, especialmente no que se refere ao uso de recurso público e à regularidade do cumprimento das obrigações funcionais por parte dos servidores públicos municipais. Plenário Guilherme Terni, 14 de agosto de 2025. Marcelo Massaúco Canatome, vereador. Moção de apoio, número 02/2025, em solidariedade ao município de Piracicaba pelo incêndio no Mercadão Municipal. Nos termos do artigo 65 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anhembi, requeiro a apresentação da presente moção de apoio a ser dirigida ao povo piracicabano, às autoridades municipais e aos permissionários do Mercado Municipal de Piracicaba, em razão ao trágico incêndio que assolou aquele importante equipamento público na madrugada de 23 de julho de 2025. O Mercadão de Piracicaba, situado na rua Governador Pedro de Toledo, é uma edificação histórica tombada pelo Patrimônio Cultural Municipal, inaugurada em 1888, e referência no comércio regional. Abrigava cerca de 150 comerciantes permissionários e era não apenas um centro de abastecimento e convívio social, mas também um símbolo da memória urbana e identidade coletiva da cidade. As chamas, que iniciaram por volta das 2 horas e só foram completamente controladas à noite, destruíram aproximadamente 500 metros quadrados do edifício, o equivalente a 25% de sua estrutura.
O episódio causou não apenas perdas materiais, com relatos de prejuízo total por parte de diversos lojistas, como também um profundo abalo emocional e simbólico, atingindo o sentimento de pertencimento da comunidade local. Anhembi, município vizinho e solidário, também foi afetado indiretamente, uma vez que algumas famílias anhembienses mantinham atividades comerciais no interior daquele mercado. A saber, Rosana Ferreira da Silva, Pastelaria Tresca, Francisco Nivaldo Pandolfi, Pastelaria do Cenoura e Mel Camorato da Silva Quadros, Cantinho do Café. Diante da gravidade dos danos e da relevância do Mercadão para a região, esta Casa Legislativa expressa apoio institucional e solidariedade restrita ao município de Piracicaba, às vítimas diretas do sinistro, aos comerciantes impactados e às famílias de Anhembi, que sofrem com a tragédia. Dessa forma, proponho a aprovação da presente moção de apoio, com o devido encaminhamento de seu teor. Prefeitura Municipal de Piracicaba, a Câmara Municipal de Piracicaba, aos permissionários do Mercado Municipal, às famílias anhembienses atingidas. Plenário Guilherme Terni, 31 de julho de 2025, Marquinhos Batista, vereador. Moção de repúdio, número 02/2025. Vereadores Alpines, Marquinhos Batista e Daniela Presidente Tesouro Viesel. Apresenta-se a douta mesa desta Casa de Leis, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno e ouvido soberano plenário, a presente moção de repúdio à empresa Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, responsável pelo atendimento de água e esgoto no município em razão da drástica limitação do horário de atendimento presencial aos seus clientes. A partir de 31 de julho de 2025, a Sabesp implementou uma medida de restrição que limita o atendimento presencial ao horário das 9 horas às 10 horas, de segunda a sexta-feira, o que representa uma verdadeira afronta à população do Anhembi e uma violação aos direitos dos consumidores. Tal atitude é inadmissível, pois a medida prejudica gravemente aqueles cidadãos que não podem comparecer dentro deste horário restrito, seja por questão de trabalho, saúde ou outras condições, obrigando-os a esperar até o dia seguinte para um simples atendimento. Este fato, por si só, já configura uma negligência inaceitável por parte da empresa, que deveria garantir o acesso do cidadão a serviços essenciais de maneira digna e acessível. Em especial, é impossível deixar de destacar o impacto dessa decisão em casos de corte do fornecimento de água, uma das situações mais delicadas e humilhantes que um ser humano pode enfrentar. Privar uma pessoa ou família do direito à água, essencial para sobrevivência e dignidade humana, é um ato que fere de forma direta os direitos fundamentais e a cidadania. Não podemos admitir que, em situações de extrema necessidade, a população seja relegada a esperar por horas ou até dias para restabelecer o serviço. O atendimento presencial da Sabesp, ao ser reduzido a apenas 1 hora diária, torna-se inacessível e ineficiente, demonstrando total desrespeito pela população de Anhembi, que é diretamente afetada por essa postura insensível e descompromissada da empresa. Por fim, a moção de repúdio deste município visa não só expressar nossa indignação, mas também exigir que a Sabesp reverta imediatamente a medida que impõe esse atendimento restrito e que se comprometa a restabelecer o atendimento presencial em horários mais amplos e acessíveis à população. Além disso, que sejam adotadas medidas para que situações de corte de fornecimento de água sejam tratadas com urgência e respeito e que a dignidade humana exige. Plenário Guilherme Terni, 14 de agosto de 2025. Marquinhos Batista, vereador. Daniela Presidente Tesouro Viesel, vereadora.
Encerramos a matéria do Legislativo, presidente. A palavra está livre. A palavra está livre para o vereador Ivan Franco Monteiro. Boa noite a todos os presentes, à mesa, a todos os amigos. Primeiramente, eu gostaria de falar um ofício que a senhora Cibele e a Milena nos mandou. Cai muito em cima da indicação do autor que o Dani fez, da alocação de ônibus. Essa situação está vindo desde o começo do ano. Estamos falando, repetindo, falamos várias vezes. Chegou férias, entrou férias. Para dar uma averiguada na situação não deu. Começo do ano tentou dar um tapa. Mais um tapa que todo mundo sabe, só para tampar buraco. Deve rever essa situação o quanto antes. Estamos cobrando, estamos pedindo. Se pegar as sessões nossas, sempre os vereadores aqui estão cobrando em conjunto. É inadmissível. Na Três Figueiras, uma fazenda aqui do lado, os filhos, as filhas e as netas perder prova e não dá nenhuma satisfação. O responsável, acredito que seja da garagem, deveria no mínimo passar a informação, avisar pelo menos um dia antes, para as pessoas estar cientes, não deixar acontecer do jeito que está acontecendo. Também a indicação 77 /2025, a respeito do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Algumas mães me procurou, pais também, para tentar fazer um implantamento aqui em Bim, a respeito do PROERD. Eu já fui aluno do PROERD, eu sei mais ou menos como que funciona. E educar as crianças que estão vindo desde baixo já, para não acontecer, infelizmente, o que a gente vê na cidade hoje. Muitas pessoas, 12, 13, 15, 16 anos, infelizmente, está mexendo com alguma coisa ilícita. Isso atrapalha e os pais ficam preocupados, acaba com a situação da criança e da família. E voltando a respeito da indicação 79 /2025 do autor do Daniel Zago, da alocação dos ônibus. Já teve algumas conversas, já pedimos a respeito disso. Se não tem condição de manter a frota, não tem condição de comprar uma frota, faça o emergencial, alugue, que nem tem o do caminhão do lixo. Porque num tem, no outro não tem, sendo que nós temos mais caminhões de lixo na cidade. Hoje nós estamos vendo que a necessidade de ônibus, micros, etc., está sendo grande. Alunos perdendo escola em faculdade. Teve relatos de ouvir uma mensagem de uma pessoa que falou assim, sem tempo indeterminado, de uma pessoa que trabalha na área da responsáveis, não que é o responsável, mas que trabalha na área da garagem. Pô, é inadmissível você responder um aluno que não tem tempo determinado. Tem que resolver, tem que dar um parecer, tem que ajustar a situação. Por hoje é só, obrigado, presidente. A palavra está livre para o vereador Marcelo Massaúque Canatome. Boa noite a todos, ao público presente, ao pessoal que assiste nas redes sociais. A indicação 176 é lá da casa dos motoristas, que o pessoal fica lá. E pela foto aí dá para ver que o mundo está para cair. E ali da casa dos motoristas, onde eles ficam por posto de saúde, é bem alto, né? Tem um de arriba ali que não saiu na foto, já está empurrado por baixo do concreto ali. E aonde chega a ficar lá embaixo no posto de saúde, já fica molhado ali direto. Então, só pedir o pessoal aí dar uma atenção melhor lá antes que aconteça o pior. A indicação 180, sexta-feira fui tirar sangue e colidiu com médico lá também, né? E é bastante gente. A pessoa que está fazendo, usando o sangue ali, o pezinho voltando, tem que ir lá fora chamar. Então, derrubar igual aqui em também, um sistema de som, para a pessoa não precisar estar levantando, e lá às vezes até tem pessoas aí que cooperam. Lá de dentro vai lá fora chamar porque estava cheio. Então eu acho que seria importante lá, até mesmo para a pessoa que está
chamando que vai receber o atendimento. O requerimento 85 mil é o que está acontecendo no transporte aí. Principalmente essa semana que pegou bastante foi o transporte universitário. Pessoal para estudar, deu aquele tumulto lá e falando isso, falando aquilo, que não tem ônibus, não tem mesmo. Mas aqui a parte sobre loteamento lá onde eu moro. Não só sobre tem loteamento, o loteamento é que não tem buscar só lá. O pessoal da cidade eles estão fazendo e buscando. Mas lá no loteamento mesmo faz uma semana e um dia hoje que não foram buscar. E não tem nem previsão para não porque vai buscar a criança lá. Então a gente pede aí com carinho, porque as crianças precisam ir para a escola, principalmente o pessoal do sítio, gente. O pessoal do sítio é o principal, não que os outros não precisam, que estão perto do sítio não tem. Tem lugar que não tem como pessoa ir. Então, eu deixo registrado aqui sobre o transporte. Não é só isso, a gente está vendo aí também bastante gente ligando, bastante gente comentando sobre o transporte do pessoal que foi para Botucatu, da faculdade também. A outra aqui, requerimento 78, que o pessoal do executivo respondeu sobre o repasse financeiro das lâmpadas da elétrica. Então, estão dizendo lá que tem repasse para as lâmpadas. Porém, tem bastante lâmpada lá em Piramboia que está tudo queimada. É igual eu falo, eu já falei bastante. Bastante lugar lá que está queimado. Se eu for ficar falando aqui, são bastante. Eu não sei se o repasse é pouco ou se é a lâmpada que está queimando muito. Então tem que ver isso daí. Que não é, lá na rua Vinícius Rodrigues Zacarias, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, tem uma lâmpada que já faz mais de um mês que está queimada. Essa outra que eu coloquei lá na Capoava já faz mais de 3 meses. Entendeu? Eu vou pedir uma atenção também sobre isso daí. O pessoal está averiguando. Se está vindo dinheiro, eu não sei se é pouco, o que está acontecendo. Tem que arrumar. Mas também é só o dinheiro, pelo que mandaram pra gente, é só para a luz que eles repassam. O restante é funcionário, é terceirizado da prefeitura, mas para a lâmpada, eles repassam esse dinheiro. Beleza? Outra coisa também, sábado, antes do Dia dos Pais, lá em Piramboia, lá teve um problema com a água. Eu fui atrás aqui do João, aqui, me recebeu muito bem, conversei com ele um bom tempo. E ele falou que deu problema no poço lá de Piramboia, o poço que manda água para a caixa d'água. E o que acontece? Parou de mandar água, o pessoal está usando e ela vai descendo, vai diminuindo a caixa d'água, por isso que sujou, não é que a caixa d'água estava suja. É que o encanamento que fica sujo, aí conforme vai acabando a água, vai descendo a sujeira. Aí eu conversei bastante com ele, ele falou que vai conversar com o pessoal para melhorar o monitoramento lá. Para a hora que o pessoal vê o que está acontecendo lá, para estar indo ver o que é, para não deixar acontecer o que aconteceu. Muita gente aí lavando roupa, e limpeza de caixa, a maioria ali estava reclamando com a gente. Outra coisa também, só eu sei que a gente está precisando de concurso, mas teve muita gente que falou comigo, então é a valorização da educação com concurso público. A administração municipal precisa priorizar a realização de concurso público para os cargos de diretor e coordenador. Não que é só isso, tem bastante, mas foi pedido. Diretor e coordenador pedagógico. Atualmente, professores efetivos são retirados da sala de aula para assumir funções de um diretor concursado. Essa prática gera dupla distorção. De um lado, o esvaziamento na sala de aula, por ausência dos docentes. Do outro lado, a necessidade de abrir processo seletivo para contratação temporária, aumentando a rotatividade e a estabilidade no quadro de professores. O concurso garante legalidade, isonomia e continuidade pedagógica, fortalecendo a gestão escolar, sem comprometer o direito dos alunos à aprendizagem. Projeção, presidente. Obrigado. A palavra está livre para a vereadora Rafaela Souza de Góes.
Boa noite a todos aqui presentes, aos nobres vereadores, a quem nos assiste pela rede social. Eu gostaria primeiramente de começar agradecendo, né, ao deputado Alex Madureira, que intermediou junto com o governador Tarcísio, e também parabenizar o Ivan, que esteve presente lá no evento com o governador, a emenda de 700 mil para a ampliação do cemitério. O Alex é do partido do Rogério, né, do presidente, do Tião, e a gente sabe que foi uma luta também do Tião, como prefeito interino aqui, que gostaria muito de ver a ampliação, e a gente vai ver esse sonho se concretizar em breve, porque já foi assinado esse recurso para o nosso município aí da ampliação do cemitério, porque hoje nós não temos espaço no cemitério. Nós sabemos que ninguém quer mover, né? Mas a gente precisa proporcionar estrutura, uma estrutura aí para todos os munícipes. Então, graças à intervenção aí do deputado, isso está sendo de grande valia aí para o nosso município. E também queria parabenizar os vereadores pelo PROED, né? Que é o programa de prevenção aí à violência do nosso município. Eu acho também que a gente deveria fazer uma indicação sobre a violência hoje do celular, do abuso, né, do celular, que a gente sabe que tem muitas pessoas aí que usam as menores de idade para violência sexual, né? Então, eu acho que também seria muito importante no nosso município a gente trabalhar isso. Tá certo? Por hoje é só. Uma boa noite. Obrigada. A palavra está livre para o vereador Rogério Ângelo Winkler. Dispenso. A palavra está livre para o vereador Tiago Antônio Ataíde Beca. Boa noite à mesa, aos vereadores, às pessoas que estão acompanhando nós presencialmente pelas redes sociais. Eu vou ser bem breve, né? Quero só citar, o último dia 7/8, eu e a vereadora Dani fomos representar a Câmara Municipal de Anhembi no Conectividades, né? Que foi a entrega do certificado, né? Câmara Parceira da Juventude. Quero agradecer ao Rogério por ter apoiado, né? A gente cadastrar esse nosso projeto aqui, que faz anos, né? Que iniciou com o vereador Rodrigo, hoje assessor. Demos continuidade e hoje vimos que nossa Câmara é bem vista, né, pelo governo, né, que a gente recebeu essa certificação. E quero deixar aqui meu agradecimento a todos da Câmara Municipal, né, que vem nos apoiando, né, nessa luta com a juventude aqui. Deixar registrado também que o presidente deixou mais uma sessão aqui, pediu mais uma sessão para os jovens parlamentares, então a gente vai ter 3 sessões esse ano. Então, é mais isso. Quero agradecer. Obrigado. Boa noite. A palavra está livre para o vereador Antônio Marco da Silva. Boa noite a todos. Vou ser breve, como sempre. Eu gostaria de começar hoje pela moção de apoio ao pessoal de Piracicaba, do Mercadão Municipal, onde 2 famílias de Anhembi foram atingidas. Rosana Ferreira da Silva, que é irmã do Edinho, pouca gente conhece, mas Rosana, criada aqui no Anhembi, nascida aqui, então teve seu estabelecimento lá também totalmente destruído. E a Melca, né? Todos conhecem a Melca Morato Silva Quadros, que é filha do nosso amigo finado Ilo, né? Então, que também tem um estabelecimento comercial lá e foi totalmente atingido. Então, aqui fica a moção de pesar, né? E solidariedade a todos que lá foram atingidos. Ok? Agora eu vou começar pela indicação 178, que é a Casa Animal, né? Hoje ela se encontra na Casa da Agricultura. Só que é difícil para a gente trazer dinheiro, trazer indicações, fazer indicações para os estados para a causa animal. Então, a gente colocando ela junto lá com a
com a saúde, fica muito mais fácil a gente trazer especificamente para a causa animal, porque é uma saúde pública. Então, se o prefeito assim o fizer, vai ficar mais fácil para a gente direcionar, né, pedidos aos deputados para que nos ajudem, ok? Agora falar sobre a 179, que é o nosso amigo Daniel aí vem colocando sobre a locação de vans, de ônibus, né, escolares. Eu vou mais além, Nobre. Eu acho que eu luto, né, desde a época da gestão passada, que a gente vem brigando aí, um empréstimo. Porque sem esse dinheiro, essa condução, a gente vai ficar sempre com condução velha. Então, se a gente o prefeito não ir atrás de um financiamento, de um empréstimo, de um dinheiro extra aí, a gente vai ficar aqui, vai passar 4 anos e a gente vai ficar da mesma forma. Então, ou troca tudo, né? Faz um empréstimo aí para que a gente corte oficina, corte, né, autopeças, porque isso aí consome muito mais do que eu acredito que um empréstimo aí que a Anhembi possa fazer. A gente fazendo esse empréstimo, tenho certeza que vão ser trocados quase 80% da frota, né, com condições novas. A gente não vai ficar essa briga todo dia no Facebook. Hoje quebrou um ônibus tal, quebrou, né, aluno ficou tal sem aula. Então, tem que ser mais drástico. Eu acho que a gente tem que ir atrás de um financiamento e o prefeito de uma maneira mais eficaz aí, porque a gente vai locar aí por um ano aí, 8 meses, 6 meses, e a nossa condição vai continuar velha, porque a gente vai pagar a locação e o dinheiro que é para sobrar para nossas condições novas não vai vir. Então, isso mais radical, acho que tem que fazer um empréstimo sim, para que a gente possa ter condições novas para nossas crianças, para que a gente não fique brigando toda hora aí com o pessoal no Facebook aí, porque está difícil, né? Agora mesmo mandei mensagem para o pessoal ali de garagem, não me responderam. Mandei para o pessoal da Compras, também não me responderam a respeito do ônibus da faculdade. Eu acredito que hoje correu o ônibus da faculdade, porque não teve reclamação, então com certeza correu. Mas a falta de comunicação da garagem, do pessoal da Compras com a gente também, visualizam a mensagem e não respondem. Então poderia ter respondido né, o que haveria, o que estava acontecendo, para a gente poder falar aqui numa certeza se foi ou não foi, né? Ou se quebrou na serra. Então é meio complicado, né? Então pessoal, complicado. Vamos conversar um pouquinho mais. E a última aqui, moção de repúdio. Moção de repúdio, mais uma vez, né, com a Sabesp. O que acontece? Hoje uma pessoa ela tem seu fornecimento de água interrompido, né? Um dia de hoje de manhã, essa pessoa ela quer, né, vai lá, paga a sua conta e vai lá para fazer religação. Chega lá, o que acontece? Não é atendido. Então ele tem que aguardar outro dia e na Sabesp para tentar fazer o pedido de religação que vai vir o outro dia. Então um simples corte de água, ele fica 3 dias sem água na casa. Isso se correr tudo bem, né? Se ele conseguir uma vaguinha ali das 10 às 9 ali, porque o que acontece? Às vezes está lotado de gente, às vezes foi pessoas que me passaram. E não é culpa dos funcionários, tá? Culpa da empresa. Estava lotado de gente, o funcionário pediu para o pessoal que estava ali na porta entrar para dentro, se esconder para ninguém ver, para não chegar mais gente. Então, o atendimento é precário, né? Porque são muita gente e muito demorado, às vezes, o atendimento. Então, aqui uma moção de repúdio, porque isso aí não pode acontecer. Os nossos munícipes estão sendo muito maltratados pela Sabesp, mais uma vez. Então, obrigado, Dani, por assinar comigo essa moção. E que o pessoal tome, que olhe com bons olhos aí, que o nosso pessoal, nosso munícipe, tem que ser atendido com carinho, né? Que fique bem claro, não são os funcionários, e sim a empresa. Ok, presidente? Boa noite a todos. A palavra está livre para o vereador Daniel Zacarias Água.
Boa noite a todos os vereadores, todos que nos assistem. Aproveitando o assunto da Sabesp, né? Concordo com o vereador Marquinhos. E, na verdade, não, pelo amor de Deus, não vou defender a Sabesp aqui, mas a Sabesp, ela passou pela privatização, ela continua, apesar disso sendo majoritariamente do governo do estado de São Paulo, ao qual nós podemos cobrar. Ele que, essas ordens, essas regras, ele tem mais. Mas eu vejo que toda a mudança de empresa, e isso vale para tudo, ela não pode ser muito drástica. Eu vejo que a tendência daqui para frente é que eles façam esses atendimentos reduzidos e não seja só na Sabesp. Mas quando se faz essa mudança, eles deveriam ter avisado ou ter feito gradativamente. É a mesma coisa que a gente vê hoje nos próprios caixas eletrônicos, nos bancos, as pessoas têm evitado e hoje é possível fazer muita coisa pelo aplicativo. Entretanto, a população de AMB ainda tem dificuldade com isso. E tem serviços que não, o aplicativo ainda não atende. Então é importante que de fato tenha esse atendimento estendido e que eles façam essa transição de uma forma mais adequada. Então, poderia assinar embaixo, concordo, sobre a minha indicação e da alocação das vans e dos ônibus. Eu tive com a vereadora Dani, dia 6, não, terça-feira retrasado, com o secretário de Educação do Estado, né? E colocamos nossas dificuldades, a questão do transporte público. Aí ele, inclusive, que sugeriu a questão da locação, né? Que seria uma forma que várias prefeituras, inclusive, estão fazendo, que ela não é tão cara quanto terceirizar para uma empresa e ao mesmo tempo que tira algumas responsabilidades também com relação à renovação de frota, uma vez que a empresa que será a locadora manterá sempre uma frota nova e inclusive a manutenção, né, ficaria por conta deles. Obviamente existe um custo e teria a opção também, de acordo com o que o vereador Marquinhos falou, seria a questão do empréstimo e a renovação parcial ou até total, aí no caso, dependendo, né? Se a prefeitura tivesse capacidade de pagamentos para isso, mas acredito que também é uma outra via. Então, peço aí para que o executivo estude, né? Faça os cálculos aí, veja a via. Mas essa noite eu vi aqui as indicações e, por sinal, parabenizo todos os colegas. Indicações muito boas e peço uma atenção especial. Falando ainda sobre a indicação da causa animal, poderia fazer uma ligeira alteração. Eu acho que até ela pode até somar. A causa animal ela pode continuar no meio ambiente e a gente faz para receber esses recursos. Daí seria a zoonose. Então aí a saúde ela ficaria com um departamento em escuso, de zoonose. Eu colocaria mesmo o departamento de zoonose da forma que se fala, que seria muito mais fácil de fato para receber esses recursos e essas emendas. E por que eu falo isso? Porque imagino que a causa animal ela é muito mais ampla, né? E quando a gente fala de zoonose, onde a gente vai colocar sobre castração, campanhas, né, de controle populacional de cães e gatos, e aí sim a gente pode ter recursos vindos da saúde, né? E como a gente já até comentou, né, é mais fácil. Então a minha sugestão é essa: colocar no departamento da saúde a zoonose, tirar esse nome causa animal
ele pode ficar escuso aí, ou melhor, implícito. Ele fica implícito aí. Né? A gente não fala causa para facilitar. É isso aí, então. Boa noite, muito obrigado. Palavras ali para a vereadora Daniela Aparecida Tesuto Viesel. Boa noite a todos os presentes, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais e aos nobres colegas. Bom, vou falar sobre a minha indicação 172, que o Executivo, juntamente com o Departamento de Educação, promova nas escolas municipais, né, orientações, conscientizações a respeito do perigo que as linhas de cerol, né, as chilenas, sei lá como todo mundo conhece, pode causar tanto aos animais como na leitura da sessão de hoje, né, o secretário leu, e nós divulgamos uma foto de um munícipe que me enviou a foto do cachorro dele, que, né, a pipa ela pode cair no quintal de qualquer um, e o cachorro acabou se enroscando na linha de cerol e acabou se cortando. Então, né, podia ter morrido, podia ter sido algo pior. Isso também pode causar prejuízos a nós, né, que estamos nas ruas, motoqueiros que andam nas ruas. Um fio desse pode causar uma morte, então a gente tem que tomar muito cuidado, e que isso possa ser demonstrado para as crianças, realmente a periculosidade disso, né, o quanto isso é importante se evitar essa situação. E nós já temos, é bom lembrar que nós já temos no município a Lei 2.117 de 2019, que proíbe o uso, a venda e a comercialização de linha de cerol em AMB. Então, se alguém souber de alguém que está vendendo linha de cerol, pode denunciar, denuncia para os fiscais da prefeitura, denuncia para a polícia, porque aqui no nosso município tem uma lei que proíbe o uso, a comercialização e a venda. Então, a gente tem que evitar isso, para não causar problemas maiores para nós mesmos, né, e para os nossos animais, né, os pedestres e tudo mais. A indicação 173, também de minha autoria, ela trata do programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos para o nosso município. Inclusive, está anexo a essa indicação o modelo de um projeto de lei, porque, como é uma situação que onera o nosso município, então não pode partir de nós, vereadores, quando onera o município. Então, tem que partir do Executivo, mas já tem em anexo aqui o projeto da lei. E essa lei, ela visa o quê? Ela visa fomentar a instalação, a ampliação, a modernização de empreendimentos industriais, comerciais, tecnológicos e prestações de serviço no nosso município. Como funcionaria isso? O Executivo poderia criar uma lei, onde nessa lei ele daria incentivos, concessão de incentivos fiscais às empresas e tudo mais que viessem se instalar no nosso município, porque a gente tem uma grande dificuldade de falta de trabalho no nosso município. A maioria das pessoas acabam optando, a maior fonte de renda, vamos falar assim, de emprego no nosso município é a prefeitura municipal nesse momento. Então, a gente precisa de mais empresas vindo para cá. Então, com esses incentivos fiscais, econômicos e administrativos, isso aumentaria a viabilidade disso. E o Executivo poderia trazer a isenção de impostos como IPTU, o imposto de transmissão, o ITBI, taxas municipais, redução de ISS, concessão de imóveis do próprio município para colocar essas empresas, dentre outras medidas facilitadoras para que essas empresas venham e, consequentemente, gerem empregos para os munícipes aqui, né, que é uma grande necessidade e dificuldade que nós encontramos. Então, vai a indicação para análise do Executivo para que possa implementar essa lei no nosso município e beneficiar os munícipes com mais geração de emprego. E a indicação 174 é que eu recebi também de munícipes reclamando a questão ali do trevo, né? Trevo não, né? Quando a gente pega para ir para o bairro de cima, ali para a Morada do Sol, ali tem o bar do Bigode, e ali quando eu me incluo nisso, né? Porque quando nós estamos utilizando, por exemplo, nós estamos vindo de Botucatu para entrar no bairro de cima, a gente tem que parar do outro lado da pista e subir. Isso não pode ser feito, mas né, é difícil para a gente pegar, descer até o trevo lá de baixo, fazer o trevo e voltar para subir no bairro de cima. É complicado. Então ninguém faz isso, todo mundo para e sobe. Só está errado, né? Se tiver uma polícia de alguém, a gente toma multa.
mas então que o executivo possa estudar, juntamente com o DR, marcar uma reunião com o pessoal do DR, para saber a viabilidade de criar ali fazer um trevo, fazer uma rotatória, a melhor forma possível. Porque nós não entendemos, né, às vezes, as regras do trânsito, né, das rodovias, então que eles possam estudar a possibilidade da criação dessa rotatória para viabilizar o nosso escoamento ali para o bairro de cima, né? Para que nós não sejamos prejudicados, também não evitemos acidentes, evitemos coisas piores. Eu também queria falar da indicação 179, né, da autoria do vereador Daniel, que nós assinamos junto com ele. Realmente nós estivemos na Secretaria de Educação de São Paulo e conversamos com o secretário executivo da Educação de São Paulo e falamos da necessidade que nós tínhamos com nossos veículos sucateados, a dificuldade de falta de não poder buscar alunos, os alunos faltarem às aulas. E ele nos deu essa ideia e falou que ele está dando essa ideia para todos os municípios que procuram ele lá com a mesma dificuldade, com a mesma necessidade, de fazer uma locação de veículos, não terceirização, como nós fazemos aqui hoje com os nossos veículos da questão rural. Não esse tipo de licitação, mas uma licitação para alocar. Como se fosse uma empresa que nós locamos carros particulares, tipo a Localiza, que é conhecida por todos, que ele falou que no final das contas acaba onerando um pouquinho o município, né? Mas que é muito melhor, porque não tem dor de cabeça. Quebrou um veículo, liga lá, eles têm que mandar outro veículo na hora. A manutenção é feita por conta deles. No final do ano, ou seja, nas férias de julho e do final do ano, eles trocam os veículos, né? Têm a responsabilidade de trocar os veículos por outros. Então a frota vai estar sempre atualizada, sempre renovada, sempre em manutenção, sempre limpa, sempre bem cuidada. Não vamos ter dor de cabeça com isso. A única coisa, precisamos também dos motoristas para dirigir esses veículos, né? Porque daí não vem com o motorista, vem só o veículo em si. Então, também tem a necessidade que nós falamos do concurso público para novos motoristas, né, para poder ocupar essas vagas, porque hoje nós temos alguns motoristas que não são motoristas dirigindo veículos da educação, que nós sabemos, mas estamos fazendo vista grossa porque a gente está sem motorista no momento, né? Mas não é o que deve ocorrer, mas não é o correto. Então, que seja feito dessa forma, ou mesmo como o vereador Marquinhos falou, que seja estudada uma possibilidade, então, né, para ver se isso é viável ou não por enquanto, ou realmente fazer um empréstimo para comprar novos veículos, ou parte deles, para poder resolver essa situação, porque a gente não. Todo dia tem uma novidade, um ônibus que quebra subindo, quebra descendo, não vai buscar aluno, gente faltando, faculdade, semana passada não teve praticamente, alunos perdendo prova, perdendo trabalho, tem faculdade, tem curso que não aceita. Justificativa. E outra, eu penso numa coisa, tem um ditado, que eu acho que se... Eu sei que não é obrigação do município fornecer esses veículos para as pessoas irem para fora, mas a partir do momento que ele assumiu a responsabilidade de dar esses veículos para essas pessoas, ele tem que cuidar, ele tem que zelar, ele tem que fornecer meios adequados para a utilização desses veículos. E tem o ditado, né? Casa com a viúva, assume os filhos. Então, se ele casou com a viúva, ele tem que cuidar bem dos filhos, né? Não tem outra opção. Tem que cuidar bem de todo mundo, tem que fornecer meios adequados. Falando das indicações, eu quero deixar também, presidente, que registrado aqui, que eu quero que encaminhe um ofício para a Prefeitura Municipal a respeito das indicações que não estão sendo respondidas, porque eles já estão com um débito imenso, eles não responderam nenhuma indicação, já estão em déficit com a lei, estão agindo contra a lei. Então, por favor, que a partir de amanhã seja encaminhado um ofício para a Prefeitura cobrando essa situação. Quero parabenizar também o Departamento de Saúde pela segunda etapa que foi realizada no sábado da avaliação do risco cardíaco, juntamente com a Faculdade Galileu. Parabenizar a faculdade e os alunos da faculdade também. E lembrar que nós teremos a terceira etapa e convido todos os municípios a participarem, a cuidarem da sua saúde, já que está tendo essa oportunidade gratuita, né? Muitas pessoas, faltou a adesão, foram poucas pessoas me disseram. Então, que na terceira etapa possam comparecer mais pessoas para participar. E também falar da moção de repúdio com a Sabesp, que nós queremos, o que nós estamos batendo aqui em cima não é dos serviços da Sabesp, mas sim do horário de funcionamento restrito. Que a gente gostaria que houvesse uma possibilidade de aumentar esse período, né, para que pessoas pudessem ser atendidas com qualidade, para não haver problemas. Então, que pelo menos estudassem a possibilidade de aumentar esse horário, sei lá, que seja feito meio período todos os dias, ou meio período 3 vezes por semana, para aumentar, porque se tiver uma fila lá, você chegar para ser atendido, você provavelmente não vai conseguir. E tem situações, como o vereador Marquinhos disse, que não dá para esperar para amanhã. Então, que isso possa ser revisto. E também, o vereador Thiago e eu, como o vereador disse, no dia 8 de agosto nós estivemos
8ª edição de Conexidades, representando a Câmara Municipal de Anhembi, foi uma grande honra. Agradecemos ao presidente que nos deu essa oportunidade e nós conseguimos o prêmio de Câmara Parceira da Juventude, através do Parlamento Jovem que nós possuímos aqui. E eu queria dedicar esse prêmio exclusivamente, mais ainda, né, todos os jovens vereadores mirins que fazem parte do Parlamento Jovem hoje, que já fizeram parte do Parlamento Jovem, dedicar o prêmio também a todos os vereadores, né, que contribuem de todas as formas, ao Rodrigo, que foi o que criou, que trouxe esse projeto para o nosso município. Só mais um pouquinho. E todos também os funcionários dessa Casa de Leis também, porque toda vez que a gente faz uma reunião, que a gente faz uma sessão com os vereadores do parlamento, todo mundo se mobiliza, todo mundo ajuda, todo mundo contribui nas viagens, o Serginho ali, todo mundo vai para cima, não mede esforços para a gente conseguir desenvolver esse projeto aqui com as crianças, com os jovens do nosso município. Então, meu muito obrigado e dedico esse prêmio a todos vocês também. E que em breve, né, nós, como o vereador disse, nós iremos aumentar ainda mais os dias do Parlamento Jovem, que mais sessões, o próprio presidente nos solicitou isso, né, foi uma grande conquista aumentar esse tempo aí para cada vez mais trazer os jovens para dentro da política e melhorar o nosso município. É isso, obrigada e boa noite. A palavra está livre para o vereador Douglas Oliveira Fernandes Jorge. Hoje eu só dizer boa noite a todos presentes aqui, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que eu tenho aí 2 requerimentos hoje, que é o 83/2025 e o 84/2024, que eu tenho que comentar, mas eu prefiro aguardar a resposta para mim comentar depois, para não dizer que o vereador falou coisa sem nexo. Então, eu vou aguardar a resposta para mim comentar. É isso, presidente. Boa noite. Usa a palavra livre. Vamos para a ordem do dia. Matéria do Legislativo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2025. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica, ele dispõe sobre a sucessão dos cargos de prefeito e vice-prefeito em caso de dupla vacância e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2025. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2025. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica, ele altera os artigos 33, 34 e 35 da Lei Orgânica do município de Anhembi, a fim de adequá-los ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no que se refere à licença parlamentar, perda de mandato e convocação de suplente. Está em discussão. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2025. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 03/2025. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica, ele altera os artigos 83 e 84 da Lei Orgânica do município de Anhembi, para estender o direito à licença maternidade aos agentes políticos e adequar a licença adotante à decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 778.889/PE. Está em discussão. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 03/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de apoio e solidariedade número 02/2025. Esta moção ela é dirigida ao povo piracicabano, às autoridades municipais e aos permissionários do mercado municipal de Piracicaba, em razão do trágico incêndio que assolou aquele importante equipamento público na madrugada de 23 de julho de 2025. Está em discussão.
Está em votação a moção de apoio e solidariedade no 02/25. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de repúdio número 02/25. Esta moção é direcionada à empresa Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, responsável pelo atendimento de água e esgoto do município, em razão da drástica limitação do horário de atendimento presidencial aos seus clientes. Está em discussão. Está em votação a moção de repúdio número 02/25. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 1 de 9 às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.